Gress. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual SciTalks Ideias que Aprimoram o Supremo. Nesta edição, contamos com a presença da professora Tereza Arruda Alvim. Livre docente, doutora e mestre em Direito, a doutora Tereza é professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi relatora da comissão encarregada da elaboração do projeto de lei para um novo Código de Processo Civil brasileiro, nomeado em 2009 pelo presidente do Senado Federal. Tem sido professora visitante em diversas instituições internacionais, entre as quais a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e a Universidade de Lisboa, em Portugal. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, onde exerce atualmente a diretoria de Relações Internacionais. É membro da International Association of Procedural Law e publicou inúmeros livros, capítulos de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais. Consultora, parecerista e advogada com destacada atuação nas Cortes Superiores, nossa convidada é diretora da Revista de Processo da editora Revista dos Tribunais e conselheira editorial da Revista Suprema, do Supremo Tribunal Federal. Informamos que, neste evento, a professora Tereza Arruda Alvim responderá perguntas dos participantes. As questões deverão ser encaminhadas no formulário disponível através de um link que será enviado pelos administradores do evento. Registramos a presença neste evento do Dr. Fábio Victor da Fonte Monerá, gestor de precedentes qualificados da Procuradoria-Geral Federal, e do professor Luiz Henrique Volpe Camargo, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Convidamos, neste momento, o secretário de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre Freire, para fazer seu pronunciamento de abertura. Boa tarde a todas e todos. É com muita honra que recebemos hoje no Supremo Tribunal Federal a professora Tereza Arruda Alvim. A professora Tereza Arruda Alvim é responsável pela abertura de diversos espaços acadêmicos relevantes, através de uma produção pulsante, através de um pensamento muito lúcido sobre questões. A professora, estão me ouvindo agora? É que houve uma pequena interferência aqui no Supremo. A professora Tereza Arruda Alvim, ela tem desbravado fronteiras importantíssimas no processo civil, através de um pensamento original. Cada estudo da professora Tereza Arruda Alvim sobre os temas relevantes do processo civil inaugura um novo capítulo no processo civil brasileiro. Nós observamos isso a partir dos seus estudos específicos sobre meios de impugnação, mais recentemente sobre precedentes e, mais recentemente, sobre modulação. Esses estudos impactaram não apenas a doutrina, a academia, mas, sobretudo, a jurisprudência e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a professora Tereza também tem contribuído significativamente para o aprimoramento legislativo nas mais diversas áreas, principalmente em processo civil. Então, com esses atributos é que nós recebemos hoje, no meu modo de ver, uma das pesquisadoras estudiosas mais destacadas em língua portuguesa a respeito do tema processo civil. Para todos nós, é um motivo de grande satisfação recebê-la no Supremo Tribunal Federal, professora. Com a senhora, a palavra. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que eu sei que estão aqui, cujos nomes eu vi, e também os que eu não sei. Quero agradecer também de coração a generosíssima apresentação feita pelo Alexandre, que gera uma expectativa muito séria para mim em relação às pessoas que estão assistindo. Quero aproveitar essa ocasião para consignar aqui de público
o meu orgulho muito grande de ter sido professora do Alexandre. Confesso que aprendi e aprendo muito com ele. Ele é um jurista de feições únicas, é incapaz de dizer alguma coisa sobre direito que não tenha um contexto histórico muito rico, que não tenha também um viés pragmático, sem que com isso o que ele diz perca a profundidade ou o alcance. Portanto, para mim, realmente é uma honra estar aqui num evento promovido pelo Supremo e coordenado pelo Alexandre. Muito obrigada, de verdade. O tema a respeito do qual ele me pediu para falar é modulação. Modulação no Código de Processo Civil. É um assunto difícil e instigante, porque ele põe à prova o conservadorismo que predominantemente caracteriza o jurista. Para compreender esse tema, é absolutamente imprescindível que se admita que o juiz cria direito. É claro que se pode dizer isso de uma maneira mais palatável, de uma maneira menos chocante. Pode-se dizer que a pauta de conduta do jurisdicionado provém de uma construção de que participam conjuntamente o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Mas isso significa, em outras palavras, que o Judiciário cria mesmo direito, que as decisões dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, têm carga normativa, né? Os exemplos são inúmeros: união estável, casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, ocasiões em que o direito mudou sem que tivesse mudado o texto normativo. O direito mudou por obra, pela atuação dos magistrados, dos juízes, né? Dos ministros, predominantemente. Justamente porque isso acontece, é que a jurisprudência tem que ser estável, é lógico. Se a jurisprudência é norma, não pode mudar da noite para o dia, né? Assim como as leis não podem, não devem mudar da noite para o dia, porque isso causa tumulto, desorganiza a sociedade. Jurisprudência deve ser uniformizada, claro, não é cada juiz que tem que criar o seu próprio direito. Quem cria direito é o Poder Judiciário, não cada juiz a sua moda. É por isso que a jurisprudência pode ser imposta, e é nesse contexto que se compreende o sentido e a racionalidade dos precedentes vinculantes, e, finalmente, porque a jurisprudência é norma, no sentido lato, é que os efeitos da jurisprudência têm que ser modulados quando ela muda. Na verdade, a mudança da jurisprudência tem efeitos retroativos. De certo modo, dizem os alemães, eu encontrei essa afirmação numa palestra proferida pelo professor Wolfgang Grunsky. Ele proferiu essa palestra, que foi depois publicada, e essa palestra tem 70 páginas. E lá ele diz o seguinte: é irônico que a mudança da jurisprudência tem um alcance maior do que a mudança da lei. Porque quando a lei muda, a lei passa a disciplinar o mundo empírico dali para frente. Mas quando a jurisprudência muda, isso não acontece, porque ela acaba se aplicando aos casos que aconteceram antes dela existir. Na verdade, quando a jurisprudência se altera, e, portanto, quando o judiciário cria uma nova norma, as pessoas são avaliadas a partir de um padrão normativo que não existiam no momento da conduta praticada. Então, a confiança do jurisdicionado no sistema, nos atos de autoridade do Estado, é óbvia e evidentemente traída. Assim nasceu a ideia de modulação, no contexto, aliás, das ações de controle concentrado, mesmo antes da lei que está em vigor, que é de 99. Há uns exemplos bem interessantes de acórdãos e que alguns ministros, aliás, muitas vezes eles ficaram vencidos, já diziam que não tinha como se julgar uma DIN improcedente sem modular os seus efeitos em muitas situações concretas, né, para proteger justamente o terceiro de boa-fé. Porque a ação declaratória tem efeito retroativo, uma DIN tem efeito retroativo, assim como a jurisprudência tem efeitos ex nunc. Esta ordem, entretanto, tem que ser invertida se forem satisfeitas certas condições. Então, na verdade, quando se pensam nas condições que devem ser satisfeitas para que se inverta essa ordem normal do efeito retroativo da jurisprudência, o que se tem que ter em mente necessariamente como pano de fundo, e eu acho essa ideia extremamente relevante e ela tem consequências práticas importantíssimas, é que se deve pretender, se deve conseguir, por meio da modulação, proteger a confiança do jurisdicionado no direito, né? Esse é o pano de fundo que norteia as preocupações em relação à modulação. As sociedades em que se prestigia a confiança funcionam melhor, ainda mais se essa confiança tem a ver com atos do Estado. O Estado não pode frustrar e desorientar o jurisdicionado, praticando condutas contraditórias. O Estado não pode praticar o venire contra factum próprio. E
Infelizmente, o que a gente tem que dizer com clareza, a mudança brusca da jurisprudência da água para o vinho e da noite para o dia é um venire contra factum próprio. E a modulação é uma forma de o particular se defender contra o Estado. E o interessante que se deve perceber, e se deve insistir nessa ideia, é que a modulação, na verdade, ela fortalece o sistema de precedentes. Ela fortalece muito, porque, vejam, o STF não pode dizer para o jurisdicionado: siga meu precedente, tenha confiança no meu precedente, não recolha o tributo. Mas depois, se eu mudar, você vai se ferrar, né? Para usar uma expressão muito coloquial. Mas vejam como a modulação tem a ver com essa situação. O que o Supremo tem que dizer para o jurisdicionado? Siga meu precedente, tenha confiança, porque se eu mudar, você será poupado, né? É essa a ideia. Agora, vejam, é claro que eu não teria tempo para me aprofundar nesse aspecto que é praticamente de teoria geral do direito, se não for de filosofia do direito, mas eu vou ceder à tentação e dizer assim duas coisinhas em 2 minutinhos a respeito desse assunto. É claro que a jurisprudência pode mudar, é claro que a jurisprudência deve mudar, mas, primeiro, não em todos os campos do direito. A jurisprudência deve mudar naqueles campos em que a previsibilidade não é um valor prestigiado soberanamente, né? Como, por exemplo, tributário, penal. Né? Noutros campos, direitos fundamentais, direito de família, a jurisprudência pode e deve mudar, porque, como dizia o mestre de todos nós, professor Barbosa Moreira, a jurisprudência, de fato, é o termômetro mais sensível das alterações que existem na sociedade. Agora, a mudança, mesmo nos campos do direito em que ela pode e deve ocorrer, para dar vida ao direito, ela tem que ser lenta, né? Porque a sociedade é um organismo vivo e as mudanças em organismos vivos acontecem lentamente. E, sobretudo, e aí é que entra um pouco de filosofia, a mudança lenta não compromete a estabilidade. A estabilidade não é a imobilidade, né? A estabilidade, ela se harmoniza com a possibilidade de que haja mudanças paulatinas, mudanças graduais. A estabilidade é comprometida quando há revolução, não é isso? Quando há uma mudança da noite para o dia, quando há mudança do preto para o branco. Então, surgem aí os principais problemas que a gente tem que enfrentar, né, para conseguir intuir praticamente, em função desse pano de fundo que eu rapidamente descrevi para vocês, quais os requisitos para que o tribunal deva pensar em modular quando ele vai alterar uma posição anteriormente firme que ele adotava, ou em jurisprudência dominante, ou em precedente vinculante, né, ou mesmo em súmula. Bom, primeiro requisito, a alteração tem que ser daquelas que surpreende o jurisdicionado, né? Até porque, vejam, isso abre portas para o tribunal. Ele pode dizer, eu posso fazer essa alteração, eu não vou prejudicar, quer dizer, eu não vou causar confusão na sociedade. É uma alteração que vai surpreender o jurisdicionado, mas eu tenho essa via. Porque, vejam, na verdade, só para fazer um parênteses muito rapidamente, a modulação, no fundo, significa que o legislador pôs nas mãos do juiz a possibilidade de criar regras de direito intertemporal para sua mudança de orientação, né? Porque as regras de direito intertemporal quanto às leis estão escritas no direito positivo brasileiro. Agora, as regras de direito intertemporal quanto à mudança da jurisprudência, essas vão ter que ser construídas pelo próprio judiciário. Por isso é que, na verdade, é relevantíssimo que eles nunca percam de vista esse pano de fundo, proteção da confiança no jurisdicionado, do jurisdicionado nos atos do Estado. E o Poder Judiciário, obviamente, é Estado. Então, voltando, primeiro requisito, a alteração tem que ser daquelas que surpreende o jurisdicionado. Antes, tem que ter existido uma pauta de conduta firme e confiável, né? Seja em orientação adotada em jurisprudência pacificada, em precedente vinculante, tanto faz. Importante também se observar que pode ser que um tribunal mude a jurisprudência do outro, como muito frequentemente acontece, de haver um tema totalmente pacificado no STJ e, de repente, sobe um recurso para o STF e ele muda a orientação que vinha sendo adotada pelo STJ. Né? Do mesmo modo, o jurisdicionado vai levar um susto. Né? Para o jurisdicionado, vai ser justamente aquilo que não deve nunca acontecer, mudarem-se as regras do jogo no meio da partida. Né? Bom,
Segundo requisito, que eu mais ou menos já adiantei para vocês muito rapidamente. É importante, para que a gente saiba quando deve haver modulação, que se perceba em qual ramo do direito, não ramo do direito no sentido, em qual ambiente do direito, né? Essa mudança aconteceu. Sim, porque, como eu dizia a vocês, há certos ambientes do direito em que se prestigia de uma maneira extremamente acentuada a segurança jurídica, né? A previsibilidade, em que há aqueles princípios de que a lei deve ser interpretada sempre restritivamente, não há crime sem lei anterior que o preveja, o princípio da anterioridade no direito tributário, né? Então, o jurisdicionado ele tem o direito de poder se planejar com tranquilidade, para não cometer um crime, para pagar os tributos de forma adequada. Ele não pode ser surpreendido, por exemplo, com uma decisão de um tribunal superior, por exemplo, do Supremo, que cria um crime, que cria um tipo legal. Porque aí, quando o caso dele chegar no Supremo para ser examinado, ele vai ter cometido um crime sem saber que, naquele momento, aquilo era um crime, né? E isso destrói o direito penal. Quer dizer, a atividade do juiz não pode, digamos, desfigurar o direito material que ele está aplicando. Se ele está aplicando direito tributário, se ele está aplicando direito penal para decidir, ele tem que respeitar os princípios básicos que regem aquele ambiente do direito material. E é por isso que, quando há as mudanças de jurisprudência nesses campos do direito, que eu chamo de mais rígidos, né, em princípio, ela não deve ter efeitos retroativos, né? Deve-se consignar na própria decisão que o tribunal decidirá, daquela maneira, apenas os casos que aconteceram depois da mudança de orientação. Tá? Por outro lado, né, há certos ramos do direito que são mais flexíveis, né? Que se desenvolvem, que desabrocham, né? Que se adaptam à realidade por obra do judiciário. Justamente o direito de família, isso é comum, né? É um fenômeno que acontece no mundo todo, né? Uma vez eu li um artigo de um autor canadense em que ele fala da evolução da jurisprudência do Canadá, de alguns estados do Canadá, principalmente, no que diz respeito à possibilidade de haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E lá também aconteceu isso. Lá, a jurisprudência chegou muito antes e depois o legislador foi atrás, né? Aqui no Brasil, eu não sei se vocês se lembram disso, mas quem estuda com certeza sabe, embora não tenha vivenciado, isso aconteceu com a concubina, né? A jurisprudência criou uma disciplina jurídica para a situação da concubina, e essa expressão nem se usa mais, né? Muito antes do legislador acordar, né? Na verdade, o legislador acordou na Constituição de 88, né? Existem pessoas que vivem juntos, juntos sem estarem casadas, né? Precisamos disciplinar isso. Bem, então, nesses campos, normalmente, a modulação não é recomendada, né? Nos campos do direito que eu chamo de rígidos ou duros, né? Nesses ambientes jurisdicionais mais inflexíveis, mudou, tem que modular. E, finalmente, né? Terceiro requisito, quando o Estado está envolvido no processo, se a nova decisão prejudica o particular, deve haver modulação. Na verdade, isso é muito importante, porque existem muitos exemplos de casos em que, no meu entender, os tribunais superiores não têm feito a modulação acertadamente, porque justamente se esquece que o pano de fundo da ideia de modulação é o de proteger o particular contra o Estado. Então, na verdade, a modulação é um instituto que nasceu da ideia da necessidade de se proteger a boa-fé do fulano que age de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, que não é a lei em vigor, que é a lei em vigor interpretada pelos nossos tribunais, principalmente pelos tribunais superiores, né? Então, na verdade, quando se modula, por exemplo, a favor do fisco, numa decisão em que se aumenta a alíquota de um tributo, numa decisão em que se considera constitucional um tributo que antes era tido como inconstitucional, né? Quem é prejudicado pela nova orientação é o particular, né? Então, na verdade, de rigor, ele teria que ser poupado da surpresa, por exemplo, de ter que pagar imposto sobre um terço de férias, né? Porque a jurisprudência, nesse caso, por exemplo, já estava total, integralmente, absolutamente pacificada, tanto no STF quanto no próprio, tanto no STJ quanto no próprio STF, né? Agora,
Quando a jurisprudência muda para melhor para o contribuinte, ele não leva susto. Então, a situação dele não precisa ser protegida, né? Não está, na minha concepção, quer dizer, nessa teoria que eu estou propondo para vocês, enfim, a respeito de um tema sobre o qual eu reflito há muito tempo, né? Não teria problema, aliás, seria não indicado que houvesse modulação em casos como esse, né? A modulação tem que haver quando o particular é negativamente surpreendido com a mudança de orientação dos tribunais num ramo do direito que é daqueles que prestigiam de uma forma extremamente acentuada a previsibilidade, portanto, ele vai levar um susto, né? Ele tem que ter tranquilidade, né? Eu acho esses exemplos muito bons, né? Tributário e penal, embora vejam, na verdade, não é essa classificação, ela não é só feita em ramos do direito, né? Em direito civil, não, porque, por exemplo, dentro do direito civil, um ramo flexível é o direito contratual, um ramo duro é o direito das coisas, né? Então, na verdade, esses ambientes de decisão não correspondem necessariamente a um ramo do direito, né? Bom, então, o que me parece é que essas 3 regras devem necessariamente estar presentes na cabeça dos ministros quando eles pensam se devem ou não modular. Primeiro, foi surpresa? A jurisprudência estava tranquila, pacificada antes? Segundo, em que ramo do direito nós estamos mudando a orientação? Terceiro, o particular está sendo prejudicado pela nova orientação? No meu entender, presentes essas 3 condições, né, a probabilidade de que se trate de um caso, né, em que realmente precisa haver modulação é 99%. Tá. Vou agora, rapidamente, para terminar, nas minhas palavras finais, para ficar dentro do tempo que me foi concedido gentilmente pelo Alexandre, vou tecer algumas considerações sobre aspectos extremamente práticos da modulação. A partir de quando uma decisão judicial pode gerar a sua carga normativa? Sim, porque se a gente considera uma decisão judicial como sendo precedente, ela, na verdade, tem 2 auditórios. Um auditório menor, né, que está atrás, que são as partes, né? Então, se vai decidir o conflito que houve entre elas. E um auditório maior, né, que está na frente, que é a própria sociedade, né? Logo, os critérios não podem ser os mesmos. E o legislador de 2015, no meu entender, foi extremamente infeliz quando ele fixou os momentos a partir dos quais as decisões jurisdicionais que têm cargas normativas fortes devem ser consideradas eficazes. Por exemplo, no que diz respeito ao IRDR, o 985 diz: julgado o incidente, a tese é aplicada, né? No repetitivo, no 1040, o que é que se diz? Publicado o acórdão paradigma, deve ser feita a adequação, né, dos processos e dos recursos que estão suspensos. O legislador não poderia ter sido mais desastrado, porque, é claro, era tudo novo, né? É tudo novo para nós, é tudo novo para os juízes, é tudo novo para os desembargadores, é tudo novo para os ministros, né? E era tudo novo para o legislador também, para o próprio legislador que criou esse sistema de precedentes, né? Então, é claro que tem os desencontros, né? Julgado um incidente, gente, mas como julgado um incidente? O 987, parágrafo 1º, que vem logo depois, diz que o recurso especial e o recurso extraordinário têm efeito suspensivo. Então, não pode ser. Quer dizer, na verdade, há uma contradição evidente entre os 2 dispositivos, né? Julgado o incidente, a tese é aplicada. Não pode ser, porque o recurso especial e o recurso extraordinário têm efeito suspensivo. Logo, né, e aí se trata daquele efeito que não é propriamente suspensivo, é um efeito que impede a eficácia da decisão, né? Para falar de novo do professor Barbosa Moreira, ele dizia que o efeito suspensivo, ex lege, que é esse, não é um efeito que suspenda algo que já está acontecendo no mundo dos fatos. Não. É um efeito que já obsta, desde logo, a produção de efeitos da decisão. Então, a decisão nasce ineficaz. Logo, não é julgado o incidente. E o 1040? Bom, o 1040 diz, publicado o acórdão paradigma. Como? Como? Se for um recurso repetitivo do STJ, ainda cabe recurso especial, ainda cabe recurso extraordinário. Ainda existe chance de o teor do precedente se alterar com o julgamento, com o provimento de um eventual recurso extraordinário. Então, é óbvio que, na verdade, o correto seria interpretar o Código de Processo Civil no sentido de se dizer que o legislador disse menos do que queria. Ele falou em publicado, mas, na verdade, não é publicado. É publicado e transitado em julgado.
Se for um acórdão que altera a posição anterior, mas não se manifesta sobre a modulação, pendendo embargos de declaração para esse fim, a publicação do acórdão deve gerar efeito desde logo? É claro que não, né? Porque muda sua orientação, todo mundo passa a aplicar. Aí, 6 meses depois, vem o julgamento dos embargos e diz, olha, nós vamos modular, só vai valer daqui para frente. Como fica a situação, aqueles 6 meses, aqueles 3 meses, né, em que os embargos de declaração estavam ali esperando para serem julgados, né? E o precedente foi aplicado, quando não era para ser, né? Na verdade, os elementos relevantes para que se fale da eficácia do precedente como precedente, no meu entender, são 2. A estabilidade e o grau de publicidade, né? Tem que ser um precedente que não tenha mais chance de mudar. E segundo, tem que ser um precedente que todo mundo conheça. Pois se o precedente é norma, a lei não tem que ser publicada para todo mundo conhecer, para todo mundo, para a gente poder aplicar aquele princípio de que ninguém alega que não cumpriu a lei porque não a conhecia, né? Aqui é a mesma coisa. Ninguém pode alegar que não cumpriu um precedente porque não o conhecia, porque ele tem que ter sido publicado. Tá? Então, na verdade, o que me parece é que, para que se considere uma decisão como precedente, para o efeito de que ele produza para toda a sociedade a sua carga normativa, há necessidade de que o acórdão seja publicado, ou pelo menos a ata, e que o acórdão tenha transitado em julgado. É claro que isso tem reflexos diretos e relevantíssimos na forma de modular. Muitas vezes o tribunal diz, tal entendimento atingirá os processos em curso. Como interpretar essa afirmação? Processos em curso, enquanto o processo que produziu o precedente não tiver terminado. É isso. Agora, quando ele termina para fins de produzir um precedente? Com o julgamento? Claro que não. Não pode ser. Com a ata? Melhor. Com a publicação do acórdão? Ideal. Com a publicação do acórdão, não sujeito a recurso. Né? Então, se a ação, no meu entender, é movida depois do julgamento, mas antes da publicação da ata, é processo em curso para fins de incidência do precedente. Porque para o terceiro, ainda não há precedente. As regras de eficácia da decisão em relação às partes, em relação a toda a sociedade, óbvia e evidentemente, não podem ser as mesmas, porque isso é integralmente desprovido de racionalidade jurídica. Né? Atualmente, o STF está muito dividido a esse respeito. Eu acho que é nossa função, né, como eu disse, na verdade esse tema é novo para todo mundo, né, é nossa função a gente lutar para que prevaleça a posição mais correta. E é mais correta não porque eu acho que é mais correta, porque essa posição, no meu entender, ela atende a toda a principiologia que está na base dos precedentes e da própria modulação. Né? Mas é muito compreensível, né, que haja ainda essa divisão interna nos tribunais superiores. Né? É muito compreensível que ainda alguns ministros usem como discrimen, né, para a modulação, né, os processos que já têm liminar, os processos que já têm sentença. Isso não tem nada a ver com a confiança do jurisdicionado na pauta de conduta, né, que ele usou para orientar as suas ações. É isso que não pode ser perdido de vista. Né? É o momento em que o fulano deixou de recolher o tributo. Por quê? Porque havia uma jurisprudência firme do STF dizendo que aquele tributo era inconstitucional. Né? Então, ele não recolheu. Enquanto havia essa equação, a situação desse indivíduo, no meu entender, tem que ser poupada. É para isso que existe a modulação, para que não se alterem as regras do jogo no meio da partida. Né? Mas as discussões que há no plano da jurisprudência, internamente nos tribunais, né, no âmbito da doutrina, são perfeitamente compreensíveis. Né? Essas discussões, todavia, têm que ser conduzidas com extrema humildade, para que a gente possa realmente aprender uns com os outros. Né? E realmente, e eu posso dizer assim, com toda sinceridade, com toda honestidade, porque eu tenho procurado reunir pessoas que eu acho que entendem de precedentes, que entenderam a racionalidade do Instituto, né? desse fenômeno que é novo para nós, que envolve modulação e etc, etc. Fábio, né, que convido sempre para participar comigo das aulas de mestrado, o próprio Alexandre, com quem eu não tenho nenhum tipo de limitação, mando um e-mail para ele, mando um WhatsApp para ele. Alexandre estava pensando, lembra da Alexandre, a última consulta que eu te fiz?
para testar uma posição que você tinha externado uma vez em sala de aula? Será que os embargos de divergência não deveriam mesmo gerar precedente vinculante? Enfim, é com esse o Luiz Henrique Volpe, né, que também é um professor que se dedica especialmente a esse assunto. Então, essas discussões todas têm que ser conduzidas com boa vontade, com humildade, para estudar, entender essa porta, isso tudo que apareceu depois que a gente abriu essa porta nova para o nosso direito, para que isso seja manejado e utilizado de molde a gerar consequências positivas, boas, para nós, que somos também, acima de tudo, jurisdicionados, para a nossa sociedade. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Alexandre, por terem me ouvido. Professora, palestra excepcional, como sempre. Muitas questões interessantíssimas foram abordadas de forma muito clara, cumprindo com aquela máxima de uma excelente palestra, uma palestra que ela é apresentada de forma objetiva, é muito rica. Professora, tem algumas questões que eu até pensei em conversarmos e outras surgiram ao longo da exposição. Quando a gente fala de modulação, de precedentes, nós temos que pensar o espaço em que o precedente é formado e os efeitos de uma determinada decisão no tempo, em relação às pessoas, dentro de um determinado contexto. Quando nós falamos de precedentes, por excelência, temos no país 2 tribunais. O Supremo Tribunal Federal, que, como a senhora vem desenvolvendo, forma uma pauta de conduta em matéria constitucional, e temos o Superior Tribunal de Justiça, que forma uma pauta de conduta em matéria infraconstitucional. No seu modo de ver, qual é hoje o papel do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional? E como o Supremo ele vem trabalhando esse importante instituto que a senhora abordou com todos nós, que é a modulação? Olha, eu acho que, na verdade, o Supremo dá o tom. Eu estava até pensando em como dizer isso num artigo que eu estou escrevendo, porque a relevância das decisões do Supremo não decorre única e exclusivamente porque ele decide em recurso extraordinário matérias constitucionais revestidas dessa qualidade específica de repercussão geral, de uma importância diferenciada para todo o país. É porque isso tem reflexos. É como quando você joga uma pedra na água, né? E que formam aqueles círculos. É isso. As decisões do Supremo, elas dão o tom do direito brasileiro, né? Elas sabe quando vai começar uma orquestra, né? E o maestro faz aquele para todo mundo. É isso. Então, não é algo que a gente possa descrever com precisão, porque é um fenômeno que a gente praticamente intui, né? Como a decisão de um tribunal, do topo da pirâmide, né? Ou do vértice superior. Eu sempre brinco com esse povo que fala que é o tribunal de vértice, né? Porque o triângulo tem 3 vértices, né? Você fala que é tribunal de vértice, depende do vértice, é um tribunal bem, né? Tem que falar do vértice superior. Então, na verdade, a relevância das decisões desses tribunais, elas são assim muito, elas significam para o país muito mais do que palavras de cunho técnico e preciso possam descrever, né? É essa história de dar o tom, de dar a nota, de imprimir o estilo, né, de um país, né, de como um país decide, de como o país vê as questões fundamentais, né, a respeito de proteção de dados, a respeito de sexualidade, a respeito de racismo. E isso, de certo modo, contamina não só os outros tribunais, como a vida de todo mundo, né? A gente percebe, assim, as características fundamentais de um país lendo as decisões das suas Supremas Cortes. Olha a responsabilidade. Né? É verdade. É verdade. Professora, como uma conferencista internacional, participando de inúmeros eventos importantes na Europa, na Ásia, eu queria lhe fazer uma pergunta. Na América do Norte, como tem sido o tratamento da doutrina internacional? Alexandre, eu estou escutando muito mal. Eu vou tentar falar mais perto. Não, eu acho que talvez tenha alguém com o microfone aberto que eu estou escutando barulho. Só eu então, que se alguém estiver com o microfone aberto, por gentileza, fechar.
fazer Deixa uma eu fechar pergunta o meu também, para não atrapalhar. Professora, a senhora, como uma conferencista internacional, participando de inúmeros eventos na Europa, na América do Norte, na Ásia, trocando experiências com importantes doutrinadores, como é que a senhora tem visto o estado da arte no direito processual comparado sobre esses dois temas importantes, os precedentes e a modulação? São temas, vou usar uma expressão, são temas quentes também no exterior? Muito interessante a sua pergunta. Eu, na verdade, um dos prazeres, uma das alegrias que eu me tenho proporcionado nos últimos tempos é justamente essa de poder ficar um tempo, 15 dias, 20 dias, às vezes até um mês, em universidades estrangeiras estudando, né, fora do Brasil. A última biblioteca que eu visitei com alguma frequência, porque fiquei um mês lá, foi a biblioteca de Heidelberg. Até na última edição do meu trabalho sobre modulação, eu trouxe muitas novidades do direito alemão, que, aliás, me surpreenderam, né? Porque os alemães, eles não têm, quer dizer, os alemães mais refinados, né? A doutrina mais corajosa, né? Eles não têm nenhum problema em admitir que o juiz cria direito. Tanto é que, para que alguns recursos sejam admitidos no direito alemão, é necessário que se reconheça que o fato de o tribunal julgar aquela matéria vai contribuir para o aprimoramento do direito, né? Ora, se o judiciário se limitasse a dizer o que está na lei, nenhuma decisão do judiciário teria realmente o condão de contribuir para o aprimoramento do direito, né? Porque o direito está na lei, né? Como dizem e querem acreditar os franceses, ainda, né? Bom, a gente sabe que a modulação foi inventada pelos americanos, né? A Suprema Corte Americana sempre usou muito a modulação, embora nos últimos tempos ela tenha deixado a modulação meio de lado. E na parte histórica da modulação tem até um evento interessante, que é o tal do prospective overruling, a respeito da vida do Justice Cardoso, né? Ele foi um defensor ferrenho da modulação, muito provavelmente em função de alguma coisa que aconteceu na vida pessoal dele, né? Ele foi cursar direito. Como todo mundo sabe, cursar direito não é uma coisa muito importante nos países de common law, né? Na Inglaterra, há advogados, há barristers e há ministros da Suprema Corte Britânica que não são formados em direito. Isso tende a acabar, mas era uma tendência que existia, assim, forte, né? Então, o Justice Cardoso foi fazer direito. E quando ele entrou na Universidade de Colômbia, o curso durava 2 anos. Quando ele estava no final do primeiro ano, houve uma mudança no programa e eles resolveram que o curso ia durar 3 anos. E ele se recusou, ele falou, essa regra não pode me atingir. Eu entrei na faculdade para fazer um curso de 2 anos e eu vou fazer o curso de 2 anos. E por isso ele fez um curso de 2 anos e nunca recebeu o diploma. E ele sentiu na pele o quanto era injusta essa frustração de expectativa, né? Bom, na Alemanha, os tribunais administrativos não hesitam em modular os efeitos das suas decisões, né? E é interessante porque, como eu disse para vocês, a mim me parece que há esses ramos do direito mais duros, né, em que o Estado está envolvido, em que a modulação deve ser feita quando a nova orientação prejudica o particular. Isso a gente não consegue ver na jurisprudência nem francesa, nem alemã e nem italiana, porque lá tem contencioso administrativo, né? Então, esses casos contra o Estado não são decididos pelo judiciário. E isso não abala esse tabu, né? Esse dogma, no sentido de que o juiz não cria direito, porque, afinal de contas, é um juiz do contencioso administrativo, não é um juiz do judiciário. Então, eles modulam mesmo, né? Mesmo na Alemanha, mesmo no Bundesverfassungsgericht e no Bundesgerichtshof, que seriam equivalentes ao nosso STF e STJ, né? Nos anos 70, houve muitos casos interessantíssimos de modulação. Quando a gente estuda o histórico do princípio da boa-fé, e no bojo do qual acabou nascendo a necessidade da proteção da confiança do jurisdicionado nos atos do Estado, a gente encontra o caso da viúva de Berlim, né, do Witwengeld, que foi um dos primeiros casos em que se conseguiu perceber que havia modulação, né, que a viúva, a tal da viúva, não podia ser prejudicada por um ato do Estado, ela confiou no Estado. Era uma viúva que recebia uma pensão muito alta do marido dela, que tinha ido à guerra, né,
e, de repente, ela parou de receber essa pensão. Aí houve um ato lá do Estado dizendo que se ela mudasse para Berlim, ela poderia continuar a receber essa pensão. Ela mudou para Berlim, arrumou um emprego em Berlim, mudou de casa, escola para os filhos, né? E, de repente, a administração disse que tinha cometido um erro e que, infelizmente, ela não ia mais receber a pensão. Ela entrou em juízo, né? E recebeu os atrasados e entrou em juízo no contencioso administrativo, né? No tribunal administrativo, e se entendeu que o Estado, ela não poderia sofrer as consequências de um erro cometido pelo Estado, porque ela tinha confiado naquela orientação que lhe tinha sido dada, né? Essa é uma das histórias que se contam como tendo sido um dos pontos importantes na origem da modulação, né? Agora, vou falar rapidamente na Itália, porque na Itália a situação é assim muito interessante, né? Porque na Itália eles também têm esse preconceito, né? Imagina, não pode modular, o juiz não cria direito, né? Vejam, a decisão do juiz, olha que interessante, né? A decisão do juiz produz efeitos para trás, para julgar o caso concreto. O juiz não pode decidir e dizer que vai aplicar aquela regra para frente. Isso quem faz é o legislador, né? Então, se você encontra, se você pesquisa doutrina de direito processual, ou mesmo de teoria geral do direito, dos processualistas menos importantes, eles vão dizer isso. Mas, né? No final, faz uns 20 anos, a Corte de Cassação começou a alterar de forma repentina e imprevisível algumas regras processuais. E toda a doutrina qualificada se voltou ferozmente contra a possibilidade de essa alteração de posição atingir aqueles que tinham confiado na regra anterior. Por quê? Porque no processo o que importa é a segurança. Para que existem as regras do processo? Para eu ter certeza que se o réu da minha ação não contestou em 15 dias, ele é revel, não vai ter jeito, ele não vai ter uma... mas não depende do caso concreto, 15 dias e acabou. Qual era a regra? Na verdade, se entendia na Corte de Cassação que não se precisava juntar a cópia da decisão de que se tinha recorrido quando se entrava com recurso de cassação. E, de repente, as Seções Unidas, que é o pleno lá, passou a decidir no sentido de que o recurso seria inadmitido se a parte não juntasse com o recurso a cópia da decisão de que se tinha recorrido. De repente, se passou a exigir isso. Bom, aí começou a doutrina. Proto Pisani, que é um processualista clássico, mas que tem a cabeça abertíssima, Remo Capone, que é um processualista contemporâneo, ainda moço, eles começaram a dizer, gente, não tem a regra do tempus regit actum, então tem também a regra do tempus regit processum, né? Ius superveniens. Isso só pode se aplicar para os casos de interposição de recurso de cassação que aconteceram depois dessa mudança de posição. E houve outros exemplos também. Então, na Itália, existe modulação, que eles chamam de prospective overruling all'italiana, em matéria processual. Quando a nova posição fecha algo que era aberto, ou seja, quando a nova posição prejudica o particular, né? Muita coisa para falar de direito estrangeiro, mas essa situação da Itália eu acho muito interessante, porque, só mais uma palavra, os juristas mais lúcidos e mais corajosos dizem, quando é que a gente vai ter coragem de dizer que esse raciocínio também se aplica para outras áreas do direito, né? Por que só para processo? Né? Mas, por enquanto, em termos de Europa, já é um grande passo. Interessantíssimo, professor, esse passeio pelo direito também comparado, mostrando essas vertentes e até para que nós possamos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quadro de assessores, dos ministros que assistem e assistirão essas exposições, terem esse apanhado de ideias, até porque é a partir dessas lições do direito comparado que nós teremos a oportunidade de aprimorar também o direito nacional. Não aqui numa postura de uma deferência ao direito internacional, ao direito comparado sempre, às experiências internacionais, mas naquilo que foi importante para contribuir para o aprimoramento da prática jurisdicional do Supremo e da própria doutrina nacional. Professor, uma outra questão que me parece muito interessante diz respeito aos grandes casos que o Supremo Tribunal Federal decide. Nós sabemos que o nosso tribunal é um tribunal multiportas. Então, a Corte recebe demandas através do controle abstrato de constitucionalidade, através da sistemática recursal, através de incidentes, como incidente de
suspensão de RDR, as suspensões nacionais, as suspensões de liminar e suspensões de segurança. E essas mais diversas formas da Suprema Corte se pronunciar, elas podem trazer ao Supremo hard cases, como podem trazer os casos mais simples. Entre os casos mais complexos, eu entendo que aqueles em que a Corte se pronuncia sobre uma dada política pública são temas que merecem nossa atenção. Então, vamos imaginar aqueles casos em que o Supremo Tribunal Federal prolata uma decisão mudando, por exemplo, o contexto ou o panorama de uma determinada política pública. O critério a ser adotado pela Corte em termos de modulação seria o mesmo do critério utilizado pela Corte em outros casos em que o tribunal atua como mero aplicador da lei ao caso concreto? Qual a sua opinião a respeito dessa questão? Olha, Alexandre, a sua pergunta é muito inteligente, muito interessante e, sobretudo, muito difícil. Eu confesso que ainda não tive ousadia o suficiente para tratar disso no meu livrinho sobre modulação, que está na 2ª edição, mas eu fingi que o problema não existe. Não, na verdade, eu toquei no problema, mas não decidi, não resolvi. O que me parece é que as regras, em princípio, devem ser diferentes. Porque, na verdade, o tribunal não está agindo na função jurisdicional típica, que é aplicar o direito ao caso concreto, né? Embora ele possa fazer isso com algum grau de criatividade, etc., ainda assim, né, ele está sempre decidindo no sentido de aplicar o ordenamento jurídico para resolver um conflito, né? Agora, quando o juiz decide sobre políticas públicas, na verdade, ele está agindo como administrador. Então, a mim me parece que a modulação deve ser muito mais frequente, porque imagina esse problema de liberação de remédios pelo SUS, né? Cada tribunal decidia de um jeito, né? Então, não havia aquela situação da jurisprudência firme, consolidada, ninguém foi surpreendido. Estava uma bagunça, né? Uma bagunça, e de repente vem um tribunal superior e diz, olha, vai ser assim, assim, assim e assado. E daqui para frente, né? Então, o efeito disso é muito mais o efeito de uma lei, né? Que, para alterar a situação existente, não demanda a satisfação da condição de haver algo de confiável, né, anteriormente. Não, a lei às vezes surge para resolver um problema que está causando tumulto na sociedade, né? Assim como é a decisão judicial quando o juiz age resolvendo o problema de superlotação carcerária, de creche, de liberação de remédios, né? Então, eu acho que aqueles 3 requisitos, eles têm que ser repensados, né? E o primeiro que positivamente fica afastado é a necessidade de que haja uma posição firme. Não. Porque, na verdade, o administrador, ele achava que ele estava agindo conforme o direito, né? Quando ele liberou de um jeito assim ou de um jeito assado, mas veja que a responsabilidade do administrador, quando decide, é muito diferente da responsabilidade do juiz, porque o administrador decide na visão dele, em conformidade com o direito. Agora, o juiz diz o que diz o direito, né? Então, quando se altera uma posição que estava, de certo modo, cristalizada no judiciário, se muda uma norma, né? Porque o juiz anterior disse que o direito era X e o juiz posterior vai dizer que o juiz é Y. Então, as regras são completamente diferentes. Eu ainda não consegui perceber quais devem ser aplicadas, mas com certeza não são as mesmas. Excelente, professor. Eu tenho 2 perguntas da nossa audiência e eu queria lhe submeter. São interessantes, são perguntas de pesquisadores que desenvolvem suas atividades na COPEG. A COPEG é a Coordenadoria de Pesquisa Judiciária do Supremo Tribunal Federal, que é coordenada pela Lívia Gil Guimarães, que a senhora já teve a oportunidade de conhecer, inclusive participou de eventos importantes conosco no IBDP, na ASP, e a Lívia desenvolve importantes pesquisas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tem um corpo de pesquisadores fantástico. E a pergunta é bem interessante porque diz respeito à sua evolução como doutrinadora. Veja, da Alessia Sumizono. Professora, sabemos da sua extensa caminhada
na produção de obras jurídicas que há tempo servem como gênese de transformações importantes em aspectos específicos do direito processual. Nesse sentido, a obra recentemente publicada sobre modulação, que já está na 2ª edição, e eu tenho que fazer mais uma vez esse registro, uma obra multicitada no Supremo Tribunal Federal, importantes julgados. A Lessa comenta que como foram os processos de elaboração do seu livro e quais os desafios e cuidados que a senhora observou como necessários. A senhora já vislumbra mudanças na abordagem do tema desde a publicação da 2ª edição? Olha, Lívia, eu falei tanto em humildade, e agora eu vou responder uma pergunta que vai parecer que eu não sou humilde. Mas eu tive o privilégio de nascer e crescer numa casa de juristas, né? Minha mãe é professora de processo, meu pai era professor de processo, mas sabia qualquer coisa além de processo, e era um professor daqueles que se aprofunda, né? Não era um professor puramente dogmático, porque ele gostava de constitucional, de civil, enfim. Então, eu com isso desenvolvi uma certa intuição, entre aspas, porque não é uma intuição pura, né? É uma intuição que você desenvolve em função, no fundo, de conhecimentos que você tem, embora não sistematizados, né? Você escuta falar de litisconsórcio ali, de coisa julgada aqui, de reserva legal ali, e você vai tendo uma noção, né? Isso estou falando com 15 anos, com 16 anos, né? Além de tudo, eu fui durante muito tempo filha única, hoje tenho um irmão, mas meu irmão tem uma diferença de idade grande, então eu tinha muito convívio com eles, né? Vivia grudada, ia para a aula sem entender muita coisa, mas ia. Então, é claro que eu sempre tenho a minha cabeça aberta para mudar de opinião. Eu tenho a honestidade de colocar nos livros expressa e explicitamente que eu mudei de opinião, e normalmente eu digo qual autor, qual a leitura que me fez respeitar o tempo, me fez repensar o tema e rever a minha posição, né? Fiz isso com Talamini uma vez, quando eu escrevi o meu livro de agravo. Eu estou rindo porque eu escrevi meu livro de agravo, sustentei uma posição que na época eu acreditava, lá em 95, 96, né? Quando mudou o regime do agravo, né? Assim, de uma maneira muito importante. E daí eu encontrei com a Diva Malherbe, que era nossa professora, hoje é ministra do STJ, né? E eu encontrei com ela no corredor da faculdade, e ela me disse: ai, Didi, que bom te encontrar, estava com saudades, comprei seu livro, muito bom, adorei, mas olha, tem uma nota de rodapé do Talamini, essa nota está muito boa. Eu falei: gente, eu tenho que rever isso, não é possível que o que tenha chamado a atenção no meu livro seja a nota de rodapé, né, do Talamini. E no final eu reli o raio da nota de rodapé do Talamini e mudei de posição porque ele tinha razão. Mas, enfim, o fato de eu ter sido criada nesse ambiente, digamos, jurídico, me deu umas boas intuições. Então, o que eu vejo, por exemplo, meu livro sobre nulidades, que é um livro de que eu gosto, já está na 10ª edição, eu nunca mudei nenhuma opinião que está lá. Elas só foram sendo aprofundadas e confirmadas pela jurisprudência. E eu acho que não pode haver maior alegria de alguém que escreve um livro do que perceber que o que a gente escreveu está sendo levado em conta pelos juízes, porque, como eu disse, são eles que fazem o direito no fundo, né? Essa é a maior alegria e a maior satisfação. No que diz respeito à modulação, eu ainda não sei, porque é tudo muito novo. Por enquanto, eu acredito piamente nas ideias que eu transmiti para vocês, né? Tanto é que eu acho até que no meu entusiasmo eu consigo transmitir a minha convicção absoluta do que eu estou falando. Agora, nada impede que no futuro eu venha mudar de opinião, né? Eu estou aberta, né? Mas as minhas intuições têm me rendido bons resultados, graças a Deus. Obrigada pela pergunta, Lívia. Professora, qual é o papel que hoje lecionar na especialização, no mestrado, no doutorado, desenvolve na sua compreensão intelectual sobre os fenômenos jurídicos? Há essa relação de influência e influenciar nesse rico debate que ocorre, principalmente na sua alma mater, na PUC São Paulo? Não tenho dúvidas. Aliás, foi isso que eu disse quando eu fiz aquela introdução falando de você, né?
às vezes, nem sempre as turmas de mestrado são maravilhosas, né? Mas o pessoal que vai comigo dar aula é sempre maravilhoso. Então, nos últimos tempos, eu tenho contado com o Fábio, com o Marcos, com um rapaz que... Enfim, eu tenho 4 ou 5 professores em quem eu confio, com quem eu discuto, né? Quando a classe é boa, é maravilhoso, porque aí é uma discussão extremamente rica, agradável, gostosa, né? Entre os professores e os alunos. E quando a classe é ruim, eu deixo eles para o outro lado, porque eles acabam aprendendo assistindo às nossas discussões, né? Porque isso vai um pouco, né? Às vezes a gente tem classes formadas semestralmente, né? E, felizmente, o povo que vai fazer mestrado na PUC de São Paulo costuma ter um excelente nível. Eu aprendo muito com eles. E basta dizer que muitos deles são meus coautores, né? O Rodrigo Barioni, o Licastro, minha sócia, a Maria Lúcia, que foi minha aluna de mestrado e doutorado, a Pri também foi minha aluna, minha sócia, eu acho que até ela está aqui, não sei se está, mas, enfim, é uma discussão, é uma coisa assim que dá cor à minha vida, com certeza. Nos encaminhando um pouco já para o final, eu queria que a senhora comentasse sobre algo que talvez o nosso público não conhecesse, essa faceta da professora Tereza Rodalvin. Como é esse seu amor por gatos e cachorros? Como é que eles convivem nesse rico ambiente de ideias? Eles assistem às aulas que a senhora ministra na PUC, as suas conferências, porque eu acompanho, assistem às defesas de doutorado, provas de livre docência. Como é que é isso? Olha, eu acho que por uma bênção especial de São Francisco de Assis, eu tenho conseguido manter cachorros e gatos numa convivência extremamente harmônica, né? Então, eu tenho 3 gatos, 3 cachorros, e o meu marido, Beloc, tem 2 cachorros, e quando a gente está junto, nós temos 5 cachorros, né? 3 enormes, um golden, um poodle gigante, um pastor maremano, e 2 poodlezinhas, e 3 gatos. E eles se dão super bem, eles são minha fonte de equilíbrio, eu me divirto demais com eles, eu sou extremamente ativa, para não dizer um pouco agitada, né? Eu estou sempre fazendo alguma coisa, quando eu não tenho nada para fazer, vou arrumar os livros, enfim. Mas quando eu estou com eles, o meu astral muda. Eu adoro escovar os gatos, tirar os nós, levar os cachorros passearem, ir com os cachorros para o shopping. Eles me transmitem muita tranquilidade. São essenciais para o meu equilíbrio emocional, eu acho. É muito gostoso conviver com eles. Tanto que eu acho divertido, porque normalmente eu assisto a eventos, participo de congressos, sempre com os 2 ou 3 gatos aqui. Então, eu acho interessante quando, no final, né, eu ponho a cadeira para trás e tiro uma foto da tela com os enfeites aqui do lado. Hoje não apareceu nenhum, excepcionalmente. Eu estou até vendo um ali fora em cima do muro, mas eles dão muita graça e muito charme para a minha vida, sem dúvida. E eu adoro trabalhar de noite, né? De noite é o melhor momento para eles, né? Porque eles estão todos ali, um no colo, outro na mesa. O gato que insiste em subir no teclado, mas estão sempre mais calmos, né? Das 9h30, que é a hora que eu começo a animar, 9, 9h30 até 2, 2h30 da manhã, eles estão numa calma adorável. Professora, uma curiosidade minha. Hoje, quais são os temas que a senhora tem se debruçado? Além da modulação, além dos precedentes, a senhora pretende, por exemplo, iniciar uma nova, como eu mencionei no início do nosso encontro, uma nova fronteira em termos processuais, na teoria do direito? Tem um tema que tem lhe instigado a pesquisar mais recentemente, que tem tocado o seu espírito como pesquisadora? Olha, Alexandre, eu continuo me interessando vivamente, intensamente por precedentes, porque eu acho que ainda tem muita coisa para a gente entender, né? Muita coisa para a gente descobrir, muita coisa para a gente inventar para que esse sistema possa funcionar bem no Brasil, né? Mas existe uma outra porta aberta na minha vida intelectual, que são as ações coletivas. Isso porque eu nem sei se cheguei a comentar com você, acho que eu não cheguei a comentar com você. O Instituto Max Planck tem um projeto muito interessante de escrever um compêndio de direito comparado, de direito processual civil comparado. Então, há uma série de grupos, né? Eu sou coordenadora de um grupo
Um grupo sobre contraditório, outro grupo sobre recursos, outro grupo sobre, sei lá, ações impugnativas autônomas. E o meu grupo é litigância coletiva, né, o que abrange class actions e abrange aggregate litigation, né, que seria mais ou menos o nosso recurso repetitivo, né, ou IRDR, né, várias ações e uma maneira de que elas, uma maneira procedimental de elas serem não reunidas, mas suspensas para que possam todas ser resolvidas da mesma forma, né? Então, eu tenho estudado com bastante intensidade o direito brasileiro e o direito comparado, né? Até porque, como eu coordeno o grupo, eu tenho uma responsabilidade maior, inclusive humana, né? Porque, às vezes, os egos, né? Tem uma italiana, tem um belga, tem uma indiana, um rapaz francês, são todos professores de excelente nível, e a gente vai escrever o volume de ações coletivas. Então, esse é um tema que eu tenho estudado muito e tenho gostado, mas ainda não consegui escrever nada. Está tudo em gestação, está tudo incubado. Professora, por todos nós aqui do Supremo, nós passaríamos a tarde inteira conversando com a senhora. Então, tem ideia de como nossa audiência hoje ela alcançou níveis até então não vistos. E aqui nós temos várias formas de comunicação. Eu tenho aqui o celular que vou conversando com as assessorias de todos os gabinetes, os juízes, os colegas pesquisadores da PUC São Paulo, da UFRGS, pela comunidade de colegas de processo. E, assim, são tantos, mas tantos comentários elogiosos a essa exposição, a dinâmica como tem sido desenvolvida, mas o tempo chegou. Então, eu queria lhe passar a palavra para suas considerações finais e dizer mais uma vez da nossa honra em lhe receber aqui. Nós temos inúmeros assessores assistindo à exposição, juízes auxiliares, juízes instrutores, a coordenadora de pesquisa judiciária do Supremo Tribunal Federal, da Secretaria de Altos Estudos, o coordenador de difusão da informação, que é o Tiago Gontijo, que realiza um trabalho fantástico de redesenho da forma de comunicação do Supremo, os gerentes de todas as áreas, principalmente da Secretaria de Altos Estudos, como o Guilherme Menezes, que está aqui conosco, e outros colegas. Temos a presença de colegas que não são da corte, mas atuam de forma muito presente no contencioso de tribunais superiores, como é o caso do professor Fábio Vitor da Fonte Monerá, que também é seu assistente na PUC São Paulo e que tem uma atuação aqui em Brasília importantíssima na formação de precedentes qualificados. Temos o secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal e sua equipe também participando, assistindo, e todos muito interessados com a sua exposição. Eu vou lhe passar a palavra para suas considerações finais. E quero mais uma vez dizer que para mim foi uma grande honra poder dialogar com a senhora nessa tarde de sexta-feira. Muito obrigado. Alexandre, eu é que agradeço. Para mim, realmente foi um privilégio poder participar desse evento. Você sabe que eu tenho grande carinho e grande estima por você e grande admiração. Então, muitíssimo obrigada a toda a equipe, a todo mundo que assistiu. E eu peço realmente desculpas às pessoas que estão presentes, a quem eu não me referi nominalmente. Eu estou vendo aqui que o Smith está aqui, a Luciana Luckner, a Suelen, tem um monte de gente. Mas não dá para me referir a todo mundo. Eu, de fato, agradeço muito o fato de vocês terem me ouvido. E só tenho a agradecer, de fato. Professora, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o nosso mestre de cerimônias para o encerramento do evento. Muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado, professora Tereza Rudolph. Agradecemos a todos pela participação e informamos que, em breve, o conteúdo deste evento ficará disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.